palavra em cima de Tito, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou ler na NVT, que diz assim: Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Próximo. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Fala comigo, antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Eu acho que Paulo fala algumas coisas importantes aqui em relação a Deus, que eu e você precisamos ter na mente e no coração. A primeira coisa é que ele fala que Deus nos escolheu antes dos tempos eternos. A minha pergunta é: você sabe identificar no calendário que época é essa? O que a Bíblia fala, o que Paulo diz quando ele fala que Deus nos escolheu antes do tempo eterno? É antes de todas as coisas serem criadas, antes do universo existir, antes daquilo que nós conhecemos como dia e noite, esse tempo passado, esse tempo presente, esse tempo futuro, antes disso veio a existência. A Bíblia fala que Deus já tinha feito uma escolha por mim e por você. Posso ouvir o seu amém? Isso precisa dizer para você e para mim da importância que você e eu temos para Deus. Eu gosto sempre de pensar na ideia de que Deus esvaziou o céu quando ele enviou Jesus para que nós pudéssemos ter novamente comunhão, relacionamento com Ele. Paulo, quando ele fala sobre isso, ele fala assim: eu sou o principal pecador. Foi por mim, especificamente por mim, que Jesus morreu. Quando você lê o apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas, você vai ver como este homem tinha entendimento da graça de Deus em Jesus. Então, Deus nos escolheu antes dos tempos eternos. E diz também que Ele nos escolheu e nos deu esperança da vida eterna. Sabe o que quer dizer isso? A minha eternidade com Deus está garantida. Eu sei que muitos crentes vivem assim: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Se eu fizer uma pesquisa e perguntar quantos aqui têm 100%, que se baterem as pernas agora, vão para o céu. Gente, melhoramos bastante. Mas essa convicção, ela precisa existir dentro de nós, sabe por quê? Sabe por que alguns têm dificuldade para poder ter a convicção? É porque eu faço alguma coisa, eu ainda faço algumas coisas erradas. Quem é que faz tudo certo aqui? Se você levantar a mão e dizer que é você, eu já peço para Deus levar você logo, porque a perfeição mora em você e não em Jesus. Então eu quero que você possa entender, querido, que Deus nos escolhe antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, e Ele nos dá a certeza, a esperança de uma eternidade com Ele. Existe uma outra coisa que Paulo fala lá em Tito. Ele diz assim: fui enviado a fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Esta verdade lhes dá a esperança da vida eterna, que Deus, aquele que não mente. Fala comigo assim: Deus não mente. Fala para o seu irmão: Deus não mente. E é bom você e eu possamos ter isso na cabeça e no coração. Olha o que olha o que Deus fala sobre Abraão lá em Hebreus capítulo 6.
Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13. E eu vou ler do 13 ao 18. Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo. Sabe aquela história quando você era criança e que alguém perguntava alguma coisa para você, o seu pai e a sua mãe: isso é verdade, menino? Mãe, eu juro que isso é verdade. Quantos já fizeram isso ou ainda fazem isso? Não, eu juro que é verdade. Observa que a Bíblia fala, volta só um pouquinho para mim, para o versículo 13. Observa que a Bíblia fala que Deus jurou por si mesmo. Eu gosto dessa coisa. Ele fala assim, Deus não tinha algo superior para quem jurar, então ele jurou por si mesmo. Porque quem é esse alguém superior? É ele mesmo. Então ele jurou por si mesmo. Jurou o quê? Dizendo, certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Olha o que diz mais. Ele fez, Deus, para lá, desculpa, onde é que está? Versículo, ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que o que, gente? Que Deus minta. Grava isso na mente e no coração. É impossível que Deus minta. Nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos está proposta. E que esperança que nos está proposta? A esperança de uma vida eterna, a esperança de uma eternidade com Deus, a esperança, a certeza de que nós seremos como Ele é. Posso ouvir o seu amém? Ainda em Números, reforçando essa verdade de que Deus não mente, em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que ele, tendo prometido, não o fará? Ou o tendo falado, não o cumprirá? Esse questionamento que o autor de Números faz é bom para que nós possamos entender. Tudo que saiu da boca de Deus, Ele vai cumprir. Que sentimento isso traz ao seu coração? Segurança. Para mim traz segurança. Para mim traz paz. Para mim traz esperança. Naquela certeza de que eu não estou colocando a minha vida, eu não estou usando a minha vida, colocando a minha vida, a minha energia em algo que não é verdadeiro, que não é sólido. Então é muito bom quando Paulo fala para Tito que Deus não mente, que Deus nos escolheu antes dos tempos eternos, que Deus nos dá a esperança da vida eterna. É bom nós podermos ter tudo isso na mente e no coração, porque nós precisamos ter a convicção de que Deus promete o que Ele fala. Olha o que diz lá em Lucas 2, a partir do versículo 25. Lucas 2, a partir do versículo 25. No começo de Lucas tem dois personagens que eu acho interessante. É Simeão e Ana. Ana era uma mulher viúva e que servia no templo com jejuns e orações. Já leram isso em Lucas? Essa mulher tinha 84 anos. Simeão também já era um homem idoso e que o Espírito Santo fez a ele uma promessa. Escuta isso. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo,
de que não morreria, escuta isso, crentes, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazer com ele o que ele ordenava. Para bem aí, uma coisa interessante. Deus tinha dado ao homem, a esse homem, uma revelação, uma certeza de que ele não morreria antes de ver o Messias, antes de ver o Cristo. No dia que Maria e José sobem ao templo para poder apresentar a Jesus, consagrar a Jesus, diz a Bíblia que naquele mesmo dia o Espírito Santo moveu Simeão para ir ao templo. Uma coisa que você precisa entender: tudo que Deus faz, Ele faz concomitantemente. Ele agiu na vida de Maria e de José para levar Jesus naquele dia ao templo, e Ele move Simeão para que ele possa ir ao templo para ver o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Continua. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele. E é interessante que quando Simeão fala assim para Deus: agora, Senhor, despede em paz os teus servos. Ele estava dizendo para Deus: agora eu posso morrer. O Senhor cumpriu aquilo que o Senhor disse que eu veria, eu viveria. Aí eu me lembro de um inglês que muitos anos atrás, quando em 87, não era nem comunidade estar na nossa terra, ainda era o encontro de comunidade lá no Nilson Nelson, em Brasília, de um inglês que disse o seguinte: eu ainda viajo de avião em segurança, porque eu sei que as promessas de Deus na minha vida ainda não se cumpriram completamente. No dia que eu tiver convicção de que elas se cumpriram completamente, então eu posso dizer que alguma coisa vai acontecer nessa viagem. Simeão estava dizendo assim para Deus: Deus, agora sim, agora o Senhor concluiu o que o Senhor tinha para mim. Uma coisa que você precisa lembrar: a promessa de Deus é que sustenta você e eu em vida. Quando essa promessa se cumpre, o propósito de Deus se conclui, nós estamos prontos para a partida. Por isso que Paulo falava assim: o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Se o viver na carne produz fruto para a glória dele, então eu escolho continuar vivendo. Quando nós pensamos na celebração do Natal, nós temos que ter a convicção que Jesus veio ao mundo no tempo exato. No tempo exato da história. Jesus veio à sua vida no tempo exato da sua história. Quando eu era criança, lá em Barbacena, existia uma música que os batistas gostavam de cantar, que dizia assim: foi numa segunda, ia dizendo todos os dias da semana, Jesus tocou em mim. Aí, de acordo com o dia que você sabe, que era o dia que você veio ao conhecimento de Jesus, você ficava em pé. Aí daqui a pouco estava todo mundo cantando, porque ele ia repetindo de segunda a domingo. Aí eu pergunto: você sabe o dia da semana que você conheceu a Jesus? Eu sei, foi uma sexta-feira. Foi uma sexta-feira. Alguém mais sabe o dia? Domingo. Sábado de carnaval, Deus tirou Conceição do samba. Sábado de carnaval, Andréia também. Ela pinta essa coisa de santinho, mas já foi da pá virada. No sábado de carnaval, quem mais? Sábado. E, gente, aqui todo mundo é sábado.
quarta, domingo, terça-feira. A Aline não sabe nem o dia que ela se converteu. Ela está assim para o Paulo: que dia foi? Me dá uma cola, me dá uma cola, me dá uma cola. Domingo. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. É algo que você precisa pensar assim: que dia foi que eu conhecia Jesus? E eu não estou falando, gente, de você ter informações sobre Jesus. Eu estou falando o dia da sua conversão. No dia da minha conversão, eu não entendia bem o que estava acontecendo, mas uma coisa eu entendia: que eu estava convidando Jesus para entrar na minha vida. E eu lembro que parece que naquele momento, naquela praça, quando aquelas pessoas conversavam comigo, e que eu fiz uma oração com eles, aceitando a Cristo, que eu entrei no carro para ir para casa, com os amigos, eu falei: me converti. Eu não esqueço disso. De eu entrando no carro, falei: me converti. Só que eu não sabia exatamente o que era conversão. Eu não sabia tudo aquilo que estava envolvido naquilo. Mas eu sei também do sentimento do dia seguinte. O dia seguinte, a minha vida, o meu coração estava cheio de paz. E que eu defini como tranquilidade, porque eu não sabia o que era paz, nunca tinha experimentado. Tudo à minha volta continuava tumultuado, a família continuava tumultuada, os conflitos continuavam os mesmos, mas existia uma serenidade dentro de mim como eu nunca tinha experimentado. Foi a primeira coisa que eu experimentei em Deus, foi a paz dele. E uma coisa também interessante: os 3 primeiros meses da minha conversão, depois que eu fui entender isso lendo livros do Aitimani, os 3 primeiros meses da minha conversão, eu vivi cheio do Espírito. Eu procurava os meus problemas. E, gente, falei: meu Deus, sumiu, o Senhor foi fantástico. O Senhor fez tudo e muito mais do que eu pude imaginar. Parece que 3 meses depois eu aterrissei na terra. Eu aterrissei na terra e parece, não mudou nada. Voltei a ser o mesmo Washington de sempre. E aí foi a hora que eu fui amparado num cestinho por aquele que eu considero meu pai na fé. Foi a época que o Alex ia acreditar na minha vida para cuidar de mim e para poder solidificar a minha vida com Deus. Então, eu acho é muito importante que você tenha isso na mente e no coração. O dia deste encontro, as pessoas, ontem eu assisti alguma coisa, alguém desejando Feliz Natal para as pessoas, dizia assim: que Jesus nasça novamente no seu coração. Já ouviram isso no dia do Natal? Que Jesus nasça novamente no seu coração. Mas o que essas pessoas estão querendo dizer com essa felicitação de Natal? Que Jesus nasça novamente no seu coração. Quer dizer, todo ano Jesus tem que nascer novamente no seu coração. Gente, tem alguma coisa errada. Quer dizer, Jesus nasce e não fica, né? Jesus nasce e morre, porque ele não fica presente na sua vida o ano todo. Só volta no dia 25 do ano que vem. Então, uma coisa que você precisa entender, que o Natal só tem significado quando você já experimentou da esperança que ele traz. Ontem eu fui na academia ontem, no CrossFit, que é o dia que eles chamam de Murphy. É o dia onde você faz com muito mais intensidade todos os exercícios possíveis e imagináveis. Lógico que o Washington não foi para o corre, eu fui para a foto. Aí eu cheguei lá, o pessoal assim: que bom que o senhor veio, que bom que o senhor veio. Pois é, que eles vêm para tirar foto. Participei da foto e Mas por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Porque eu estava falando ontem com uma moça, no CrossFit, e conversamos sobre o Natal, e de todo o clima que se forma em volta do Natal. E ela falou que ela foi na terapia dela, e o terapeuta falou assim para ela: você dá conta de fazer tudo que esse mês exige de você? Ela falou: não. Então faça
o que você dá conta. Sabe por quê? Porque é um mês como igual aos outros. Só que a gente não vive assim, gente. E corre para fazer, e corre para comprar presente, e corre para fazer trocentas vezes comida. Desde quando eu casei com a Ana Maria, que a Ana Maria me escolheu, eu escolhi ela, uma coisa que nós cortamos é aquela história de passar-se o dia todo na cozinha fazendo comida. Aquilo lá eu acho terrível. Passa o dia todo fazendo comida, chega no andar. E também aquele Natal que fica na frente da televisão, assistindo televisão, o tempo todo. É uma reunião de família, está todo mundo na televisão. Sabe? Aí depois senta para comer aquela comida fria, meia-noite. Falei, gente, não dá, isso já era, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Eu sou a pessoa do contra, gente. Essas coisas não dá para viver mais, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Se é uma reunião de família, então eu tenho que desligar o Roberto Carlos, entende? Tem que desligar o Roberto Carlos para dar atenção para as pessoas, para bater papo, para conversar, para fazer coisas diferentes. Não precisa comer comida fria meia-noite, gente. Entende? Tanto que eu quero comer cedo, bater papo, brincar, é isso que eu quero fazer. Então eu quero que você possa pensar como é que você vai viver a sua noite de Natal, o seu dia de Natal, esse dia de festa. Deixa eu falar uma coisa, querido. Quando eu não era casado, eu botava uma lei para a minha família: ninguém bebe. Se vocês quiserem beber, bebam depois, mas ninguém beba antes. Sabe por quê? Mamãe! Gente, espera lá. Passou a semana, o ano todo com problema, agora quer pedir perdão. Não dá, nesse dia não dá. Então, uma coisa que você precisa pensar é o significado da esperança que o Natal traz. E esse significado, ele só tem redundância para nós quando nós experimentamos de Jesus. Quando eu pergunto para você qual foi o dia, é porque se você não tem esse dia, repense a sua vida com Deus. Repense, será que eu tive de fato um encontro com Deus? Até agora a Aline está procurando qual foi o dia que ela se converteu. Olha, Paulo é a fonte de pesquisa dela. Qual foi o dia, irmã? Sábado. Tem certeza? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu li esse versículo só para que você possa lembrar, eu e você possamos lembrar, que Deus, Ele nunca se atrasa. Quando eu me converti, alguém disse assim para mim: meu filho, esse negócio de Jesus vai voltar. Eu era criança quando diziam isso. Até hoje Jesus não voltou. Já ouviram isso de alguém? Isso é perda de tempo. Entra ano, sai ano, Jesus vai voltar. E nada. Verinha já está com quase os seus 80 anos, Jesus não voltou ainda. Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido, muito importante. Cuidado com Aldair, cuidado com Verinha, cuidado com Tião, tá? Eu vou ter que me colocar nisso também, né? Cuidado comigo. Nós estamos tomando uma pílula do esquecimento, que é um problema sério. Mas o Tião é o pior. O Tião é o mais perigoso. O Tião agora, ele resolveu, ele criou uma nova ração para cachorro. O Tião foi comprar ração para cachorro. Pro gato? Foi pro gato, foi comprar ração pro gato. A altas horas da noite, foi lá a Verinha botar a ração pro gato. Quando ela abre o pacote,
Adivinha o que era, gente? Alpiste. Para vocês verem o grau de problema que nós estamos. Tá? Então, muito cuidado com a gente está perigoso demais. Eu estou andando com eles muito próximo deles, estou pegando essa contaminação. Mas nós podemos esquecer, mas Deus não esquece. Tião pode até comprar alpiste para o gato, mas Deus sabe que o gato não come alpiste. Brincadeiras à parte, mas eu quero só que você possa estar na mente e no coração. Deus sempre cumpre o que promete. Pode até demorar, mas Ele sempre cumpre o que promete. Uma outra coisa que eu descubro em tudo isso, nessa questão de que Deus não se atrasa, a aparente demora de Deus tem como finalidade aperfeiçoar a nossa fé. Eu quero que a gente fale isso juntos. Eu falo e você repete após mim. A aparente demora de Deus. Muito fraco, vamos lá. A aparente demora de Deus tem como finalidade aperfeiçoar a nossa fé. Olha o que diz João capítulo 11, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 6, e depois do versículo 11 ao versículo 15. Olha o que diz aí. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 11. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os seus discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam, que gente? Crer. Mas vamos até ele. Deixa bem aí. Uma coisa que eu acho interessante é que Jesus tinha afirmado que a doença não era para morte. E diz a Bíblia que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele ainda se demorou 2 dias. Até que ele disse claramente para os discípulos: Lázaro morreu. E ele diz assim para eles: e eu me alegro de que não estivéssemos lá, para que vocês possam crer. Deixa eu te falar, querido, eu sei que existem momentos que a esperança tem sido adiada. E a palavra fala lá em Provérbios que a esperança adiada abate o coração. Mas que quando ela é cumprida, isso traz vida. Uma coisa que eu quero que você entenda é que a demora de Deus em Deus poder fazer aquilo que tanto nós desejamos que aconteça, Ele está nos aperfeiçoando em fé. Porque Jesus fala claramente para os discípulos: por causa de vocês me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer.
E quando ele chega na casa de Lázaro, na casa de Marta e Maria, que eles vão estar com ele, uma das coisas que uma delas fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, o Senhor chegou atrasado. Não há nada para fazer. E aí Jesus vira para ela e fala assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí ela pensa que Jesus está falando dos últimos dias. E aí você sabe de todo o processo. Jesus vai até o sepulcro de Lázaro. Jesus manda tirar a pedra e chama Lázaro para fora. Nesse processo da ressurreição de Lázaro, existe algo humano e algo divino. E uma coisa que você precisa pensar em todo o processo da ressurreição é que há algo humano e algo divino. No caso de Lázaro, o humano era as pessoas tirarem a pedra. Não foi Jesus que tirou. Foram as pessoas que estavam ali que tiraram a pedra. O que Jesus fez foi tirar Lázaro de lá. Foi tirar Lázaro de lá com vida. Então, no seu milagre, existe algo seu e algo de Deus. O seu é aquilo que é factível a nós fazermos, o que nós podemos fazer. O sobrenatural, o divino, é aquilo que só Deus pode fazer, que é trazer da morte para a vida. Lembre-se disso. Na aparente demora de Deus, Ele tem como finalidade aperfeiçoar a nossa fé. Uma outra coisa, eu sei que eu já falei isso e eu quero reafirmar. Deus sempre age no tempo certo. Se ainda não agiu como você quer ou espera, é porque ainda não está no tempo certo. Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 7. Mas quando chegou o que, gente? A plenitude do tempo. Sabe o que significa a plenitude do tempo? É quando chegou o tempo certo. O tempo certo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que nós vamos comemorar no dia 25 diz respeito a esse tempo certo. No tempo certo, na história da humanidade, Deus trouxe Jesus. No tempo certo da sua história pessoal, da minha história pessoal, Deus nos trouxe ao conhecimento de Jesus. No tempo certo daquilo que Deus tinha determinado no coração dele, para eu e para você, Deus colocou pessoas em nossa volta e que fomentaram e que falaram para nós sobre Jesus no tempo certo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o que, gente? A adoção de filhos. Fala assim: eu sou filho de Deus. No tempo certo, Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos receber a adoção de filhos. Você, quando adota um filho, você o escolhe. Deus nos escolheu. Deus olhou para você, Deus olhou para mim antes dos tempos eternos e optou por mim e por você. Nos escolheu. E porque vocês são filhos, Deus enviou o que, gente? O Espírito de seu Filho ao nosso coração. E o Espírito clama: Abba, Pai, que quer dizer Paizinho. Deus nos escolhe como filho e nos dá o seu Espírito. E é o seu Espírito que nos leva todos os dias a desejar a Deus.
É o seu Espírito que nos guia a toda a verdade. É o seu Espírito que nos ensina sobre Deus. É o seu Espírito que revela Jesus todos os dias para nós. É o seu Espírito que é a certeza, a garantia da eternidade com Ele. E Ele continua dizendo assim: assim você já não é mais escravo. Porém, o que, gente? Filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. Quando nós comemoramos o Natal, nós precisamos trazer à nossa memória tudo isso que nós somos em Jesus. Que na plenitude do tempo, Deus trouxe o seu Filho. Que na plenitude do tempo, Deus trouxe o seu Filho e nos resgatou do poder da lei, nos fazendo filho dele, colocando em nós o seu Espírito e nos colocando na posição de herdeiro. Que o Natal possa lembrar para você e para mim, que nós somos em Deus o que Jesus é para Deus. Que o Natal possa lembrar para você aonde você está assentado com Deus. Diz a Bíblia que nós estamos assentados à direita de Deus, em Cristo. A direita é a mão de autoridade. É a mão que você estende para abençoar. É a mão que você estende para realizar milagre. É a mão de autoridade. A mão da bênção. Você está à direita de Deus, acima de todo o principado e de toda a potestade. Se você é herdeiro com Deus, diz lá Paulo em Romanos que nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é ser co-herdeiro? Herdeiro juntamente. O Natal revela tudo isso. E uma coisa que você precisa lembrar: Deus não se atrasa. Deus não está atrasado na história da sua vida. Mas na plenitude do tempo, Ele enviou seu Filho Jesus. Vamos louvá-lo. Fique de pé, se você pode ficar de pé. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir